Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista são os dois responsáveis pela geringonça. Neste filme, temos que acrescentar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português como protagonistas de uma solução de governo que foi vendida nas últimas eleições ao país e aos portugueses como uma solução mágica para os problemas do país. Diziam que era uma solução que garantia estabilidade. Afirmavam aos sete ventos que eram autossuficientes e, claro, não precisavam de falar com mais ninguém. Sobranceria e falta grave de humildade democrática nunca foram características de um bom governo e muito menos de um governo minoritário. E a cereja no topo do bolo. Relembro a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, que já me disse que já chegaria, mas relembro a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro ou do Secretário-Geral do Partido Socialista, ou talvez dos dois. No dia em que precisarmos do PSD para aprovar o Orçamento de Estado, o Governo cai. Sr. Primeiro-Ministro, afinal, havia outra. E reza assim. No dia em que os parceiros da geringonça votarem contra o Orçamento de Estado, o Governo cai. Esta é uma variável que não considerou na sua governação, e o que é absolutamente lamentável, porque era fundamental essa variável. Mas então, no dia de hoje, qual é o estado da arte? A crise pandémica ainda não terminou. Estamos perante uma profunda crise económica de dimensões que ainda não estão devidamente avaliadas. E temos agora uma crise política. Perante a dimensão dos desafios que o país tem pela frente, era absolutamente fundamental que tivéssemos um governo capaz de estar à altura das suas responsabilidades. Mas, como já vimos, não temos. O Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista são os grandes responsáveis por esta crise política. Ainda bem que chegou agora, Sr. Primeiro-Ministro, que assim já me permite falar consigo. Criou uma geringonça que só existiu com o único objetivo de desfazer aquilo que o Partido Socialista nos tinha trazido como morando da Troika. Criou um modelo de governação em que os orçamentos são negociados à linha e subordinados às exigências dos parceiros da extrema-esquerda. Com a crise económica provocada pela pandemia e quando era necessário fazer e não destruir o que estava feito, os protagonistas estão a fazer tudo para sair de cena. O país assiste a uma negociação onde a única prioridade de cada um dos partidos da geringonça é ver como é que saem de um filme, ou talvez de um pesadelo, que ajudaram a produzir e a realizar. Quando deveriam colocar Portugal e os portugueses no topo das prioridades, estão focados em si próprios numa representação do filme geringonça que deveriam envergonhar os protagonistas. Tirem-me deste filme, é a expressão que lhe tem estado na mente nos intervalos desta realização. E ontem anunciaram com acusações mútuas, que já vimos aqui hoje também, que sairiam de cena. Na verdade, esta solução, que nunca foi uma boa solução para Portugal e para os portugueses, acabou. E acabou porque há uma grande irresponsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro, do Partido Socialista e dos parceiros da extrema-esquerda. Repito, o momento que vivemos tem um nome e o nome é irresponsabilidade. Na verdade, a proposta de Orçamento de Estado que o Governo apresentou na Assembleia é irmã de mais 6 orçamentos aprovados pelo Partido Socialista, com apoio mais ou menos entusiástico dos parceiros da extrema-esquerda. Este 7º orçamento do Governo Socialista é um orçamento de continuidade que esquece totalmente a necessidade de recuperar o país e promover o crescimento. Estamos perante um modelo de negação à vista. Um orçamento sem rumo, sem visão, sem estratégia, sem futuro. Este orçamento tinha a obrigação de ser um farol para uma efetiva recuperação da economia. Mas não é. Porque, infelizmente, a opção do Governo é ignorar os problemas reais do país e as políticas de recuperação e crescimento. Faltam políticas de produtividade. Faltam políticas para a competitividade. Portugal tem vindo gradualmente a perder em produtividade face à média da União Europeia, como já hoje aqui vimos. E isto é dramático para o futuro do país. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento tinha a obrigação de ser muito diferente. Exigia-se que transmitisse confiança num tempo de dúvidas. Exigia-se que estimulasse a iniciativa num tempo de desalento e fadiga. Exigia-se que promovesse o crescimento num tempo de recuo. Exigia-se que apostasse num rumo e uma estratégia num tempo de orientação. Infelizmente, o Governo, que está condicionado pela sua própria incapacidade, esteve sempre capturado pelos seus parceiros da extrema-esquerda e apresenta uma proposta de orçamento que não corresponde aos desafios do crescimento. O exemplo talvez mais escandaloso do crescimento da carga fiscal nos últimos anos é vermos que a receita fiscal do imposto sobre produtos petrolíferos, prevista para 2022, é de mais 1.265 milhões de euros face a 2015. Repito,
mais 1.265 milhões de euros. E são os portugueses que suportam este acréscimo da receita fiscal do Estado, com o Governo sempre a anunciar o fim da austeridade. E perante uma crise energética com dimensões brutais, o Governo andou a subir para o lado e a brincar com os portugueses, negando a realidade ou criando soluções que demonstram a ausência de compreensão sobre a vida diária dos portugueses. Outro exemplo é a opção do Governo de injetar na TAP mais 990 milhões de euros em 2022, depois de já ter injetado 998 milhões este ano e 1,2 mil milhões do ano passado. Dinheiro dos contribuintes que ninguém sabe se vai ficar literalmente a voar caso a companhia não consiga sobreviver. É só injetar dinheiro sem que o Governo consiga garantir a viabilidade da TAP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, esta proposta de orçamento para 2022 continua a ignorar ostensivamente as empresas portuguesas. Preconceito ideológico? Necessidades de negociar à esquerda que nem sequer estão a resultar? Na verdade, mais uma vez a economia está ausente do Orçamento de Estado. E esta ausência de políticas públicas prejudicam a criação de riqueza e a criação de mais e melhor emprego. Para o Governo do Partido Socialista e para os seus parceiros à esquerda, o país tem que estar condenado à pobreza e cada vez mais a divergir com os nossos parceiros europeus. Na verdade, não valorizam a importância das empresas que criam riqueza, que criam emprego, que exportam, mas que suportam uma brutal carga fiscal todos os dias. É unânime a crítica de uma total ausência de apoios direcionados às empresas no sentido da recuperação económica do país. O Governo suporta a recuperação económica no Plano de Recuperação e Resiliência com uma total dependência da sua execução. O problema é que conhecemos bem a incapacidade que o Governo tem demonstrado em fazer. Talvez o Governo desconheça o verbo fazer e prefira os verbos prever e cativar. E este é também um dos riscos desta proposta de orçamento. Acresce no momento em que os custos de energia, dos combustíveis, de matérias-primas continuam a subir descontroladamente, numa altura em que os setores mais afetados pela crise lutam desesperadamente pela sobrevivência, quando o país precisa de políticas públicas para a recuperação económica, para reerguer o nosso tecido económico, empresarial, o que é que faz o Governo? Praticamente nada. Lança meia dúzia de medidas sem alcance nem impacto na economia e mantém uma pressão fiscal verdadeiramente asfixiante sobre as empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são demasiados os sinais de que o Orçamento de Estado para 2022 vai, ou ia, no sentido errado e numa trajetória que transforma o objetivo da convergência europeia num lugar cada vez mais inalcançável. A cada ano que passa, há um país que nos ultrapassa, deixando Portugal cada vez mais próximo da cauda da Europa. Os portugueses não se podem conformar com este estado das coisas, com um país constantemente adiado e condenado ao empobrecimento. Não tem que ser uma fatalidade, não é uma fatalidade. Só com uma mudança profunda das políticas poderemos inverter este caminho socialista. 6 ou 7 orçamentos de Estado depois, os portugueses continuam a ser os que pagam mais impostos na Europa. Continuam a ser os que têm salários mais baixos. Têm os serviços públicos com uma crescente degradação. O risco de pobreza e exclusão social continua a ser inquietantemente elevado, atingindo cerca de 2 milhões de pessoas. No momento em que a Europa inicia o debate sobre as novas regras de governação económica para o período pós-pandemia, é difícil imaginar uma posição pior para Portugal em 2 indicadores. Somos, entre os 27, o país com o investimento público mais baixo. Perante o crescimento previsto, o Conselho das Finanças Públicas também refere que há também aqui um risco neste orçamento associado à execução do PRR, como já referi anteriormente. Acresce ainda que Portugal, segundo os últimos dados da Eurostat, relativos a 2020, tem a terceira maior dívida pública. Recordo, para quem tem memória seletiva, que acontece sempre nestes momentos, como já percebemos neste debate, que o estoque de dívida pública era cerca de 230 mil milhões de euros em 2015 e será 290 mil milhões de euros em final de 2022. Mais 60 mil milhões de euros. Repito, mais 60 mil milhões de euros. Já é tempo do Governo perceber que não adianta esperar resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma maneira. Como já percebemos também neste debate, esta não é a melhor forma que o Governo deve avançar, mas é assim que ele faz. Perante todo este cenário, o Governo consegue ainda a proeza de tratar mal a concertação social e aprovar legislação sem ouvir os parceiros sociais, o que já levou o Sr. Primeiro-Ministro a pedir desculpas públicas. Sr. Primeiro-Ministro, esta atitude do Governo é indesculpável e revela o desnorte de um Governo cansado e sem soluções. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o caminho percorrido foi uma escolha do Sr. Primeiro-Ministro e do Partido Socialista.
E o resultado está à vista. 6 anos de governação errática. O país a caminhar para um empobrecimento acelerado. Um país afogado em impostos. Mas pode ter a certeza, Sr. Primeiro-Ministro, esta profunda irresponsabilidade a que estamos a assistir, e saberemos amanhã se temos ou não orçamento para 2022, é da sua responsabilidade e dos seus parceiros da extrema-esquerda. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PSD, este orçamento não está à altura das necessidades de recuperação do país. É, mais uma vez, uma oportunidade perdida. É um mau orçamento para Portugal e para os portugueses. É um orçamento que, obviamente, conta com o voto contra do Partido Social Democrata. E termino, Sr. Presidente, afirmando que o PSD está onde sempre esteve, como uma alternativa clara ao caminho seguido pelo Partido Socialista com os seus parceiros da extrema-esquerda. E com Portugal e os portugueses sempre, mesmo sempre, acima de interesses individuais ou partidários. Disse.